vocês. Então, na nossa aula de história de hoje, nós vamos falar sobre um conteúdo bem legal. Mas antes, tudo bem, Bia? Tudo bom, amor? Apresente pra gente os nossos ajudantes. Pode deixar. Oi, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, tia Lu, hoje nós temos como ajudante a Clara Araújo, Túlio Gabriel e Cecília da Silva. Vão ser os nossos ajudantes hoje. E eu vou pedir para vocês que mande pra gente aí um trabalhinho bacana, né? Vocês vão nos ajudar. Nós vamos falar sobre a cana-de-açúcar, né? Uma das nossas riquezas aí na nossa agricultura. Vou pedir para vocês mandarem as utilidades da cana-de-açúcar no tempo de hoje. Manda pra gente escrito ou um videozinho para que vocês fiquem aí confortáveis para mandar esse trabalhinho, né, ajudantes? Então não precisa ficarem tímidos, né, tia Lu? De mandar só vídeo. Não, pode mandar por escrito também para a gente estar compartilhando aí nas nossas redes sociais. Pode tá bom? fazer uma foto, né, com um desenho. Isso mesmo. Né, sobre uma das utilidades da cana-de-açúcar para nós no dia de hoje. Por quê? Cana-de-açúcar, né, tem tudo a ver com as nossas riquezas que nós estamos trabalhando no nosso conteúdo de história. Além do pau-brasil, a cana-de-açúcar foi uma das principais riquezas que os portugueses trouxeram para a nossa região e que nós utilizamos até hoje. Então, tenho certeza aí que vocês vão gostar bastante desse conteúdo, ok? Acompanhem com a gente, então, a explicação desta aula. Em 1504, os franceses chegavam a Santa Catarina. Logo após, os espanhóis. A Europa não punia o saque e a pirataria, mas, pelo contrário, cobiçava e apoiava o lucrativo tráfico do pau-brasil. Preocupado com as crescentes invasões e depois de frustradas tentativas diplomáticas com a França, Portugal resolveu organizar expedições guarda-costas. Houve 2 dessas expedições comandadas por Cristóvão Jacques, e sua missão era vigiar a costa e punir com rigor seus invasores. Logo na primeira viagem, em 1516, a expedição enterrou vivos 20 franceses, o que acabou gerando desculpas à França. Na segunda viagem, 10 anos depois, Cristóvão Jacques fundou uma feitoria em Pernambuco e depois estendeu-se até o Rio da Prata em missão exploradora, voltando a Portugal ainda em 1526. Com suas expedições, ele venceu e aprisionou vários carregamentos piratas. Mas apesar da dura repressão, as expedições guarda-costas de pouco adiantaram. A grande extensão do litoral, o pequeno número de feitorias e o constante aumento do contrabando levaram essas expedições ao fracasso. Resta povoar a costa, teria sugerido o próprio Cristóvão Jacques ao rei de Portugal. Desde a descoberta, 30 anos haviam se passado. Na Europa, a indústria têxtil crescia, e isso fazia com que o interesse comercial por aquela madeira que tingia a seda, o linho e o algodão aumentasse. Politicamente, além de quebrar o monopólio do pau-brasil no Atlântico, que era exclusividade de Portugal, os demais países queriam também desfigurar o Tratado de Tordesilhas. A época já prenunciava grandes transformações sociais e econômicas. Colonizar o Brasil seria a solução para expulsar os estrangeiros e vigiar a costa. E, quem sabe, encontrar ouro e prata. Assim, em janeiro de 1531, Martim Afonso de Souza, fidalgo e amigo de infância de Dom João III, chegou às praias de Pernambuco. O rei havia entregue a ele uma pequena esquadra e muitos poderes. Com 5 embarcações e pouco mais de 400 homens, ao se aproximar do litoral, capturou 3 navios franceses carregados de pau-brasil. Na Bahia, deixou 2 homens com várias espécies de sementes para testar a fertilidade da terra. Assim era a pesquisa da época. Descendo a costa, chegou até o Chuí, no Rio Grande do Sul. Em 1532, Martim Afonso de Souza fundou o povoado de São Vicente, entre a Baía de Todos os Santos e as terras mais ao sul do continente.
O local escolhido foi uma estratégia da coroa, pois Portugal imaginava desrespeitar o Tratado de Tordesilhas e avançar pelo Rio da Prata. Afinal de contas, havia rumores de grandes riquezas naquela região. No litoral brasileiro, conviviam índios e um punhado de portugueses degredados, náufragos e desertores. Martim Afonso de Souza conseguiu unir as duas culturas, restabelecendo a ordem e a justiça e promovendo a organização social. Além disso, construiu a cadeia, o Conselho Municipal e nomeou vereadores e juízes. Importou mudas de cana-de-açúcar, gado e até colonos das Ilhas da Madeira e Cabo Verde. Os colonos traziam suas experiências, enquanto os animais tocavam os engenhos, transportavam o açúcar e serviam de alimentação. Martim Afonso de Souza teve a valiosa colaboração de João Ramalho, um português que há anos vivia no Brasil entre os índios guaianás, no topo da Serra do Mar. Era casado com Bartira, filha do cacique de Biriçá, e sua influência sobre os guaianás facilitou a fundação de Santo André da Borda do Campo, um lugar de difícil acesso a mais de 50 quilômetros da costa. Em reconhecimento, Martim Afonso conferiu a João Ramalho o título de Capitão-Mor da Borda e da Além Campo. Martim Afonso de Souza fundou ainda vilas, construiu igrejas e o primeiro engenho d'água. Não encontrou prata, ouro ou pedras preciosas, mas aproximou o litoral brasileiro dos interesses econômicos de Portugal. Depois que os portugueses chegaram ao território que hoje é o Brasil, algumas décadas se passaram antes que seus governantes se interessassem por estas terras, pois julgavam o comércio com o Oriente mais lucrativo. A partir de 1530, os portugueses perceberam que era necessário ocupar a colônia antes que outras potências europeias tomassem posse desse território. Para isso, o cultivo de cana-de-açúcar, um produto muito lucrativo na época, tornou-se a solução. A produção de açúcar na colônia permitiu a ocupação do território e a possibilidade de atrair investidores e render lucro para a coroa portuguesa. Muitas cidades litorâneas da região nordeste do Brasil se desenvolveram com o investimento nos engenhos de açúcar. A região mais próxima do litoral tinha um solo fértil e uma vasta rede hidrográfica que facilitava a comunicação e o transporte de mercadorias. A cana era transportada para o engenho em carros de boi ou em barcos. Os rios eram fundamentais para toda a produção açucareira, uma vez que neles era realizado o transporte da cana. Além disso, os rios moviam os moinhos dos grandes engenhos. Inicialmente, atribuiu-se o nome engenho para as instalações nas quais a cana era processada e transformada em açúcar. Depois, esse termo passou a designar o conjunto da propriedade açucareira, incluindo a própria plantação de cana. As atividades nos engenhos eram coordenadas por trabalhadores livres, que fiscalizavam o trabalho dos escravizados. A primeira etapa de produção do açúcar era a moagem, feita logo depois de a cana ser limpa e preparada. A moagem podia ser realizada por engenhos movidos pela água, os denominados moinhos d'água, por animais, como cavalos, burros ou bois, e por pessoas escravizadas. Aqui temos a representação de um engenho d'água. Da moagem, obtinha-se o caldo de cana, ou sumo, que seguia para a casa das fornalhas. Lá, era cozido em grandes tachos e caldeiras de cobre. O resultado desse processo é chamado de melaço de cana, um líquido espesso e com menos impurezas. O melaço era colocado em vasos de barro com forma de sino. Além da abertura superior, esses vasos tinham um pequeno buraco na base. Na casa de purgar, esses vasos eram encaixados em mesas para que o melaço escorresse aos poucos e, assim, apenas os cristais de açúcar ficassem no recipiente. Esse processo era chamado de purga, que significa purificação.
Depois de escorrido o melaço, o açúcar dos vasos passava pelo processo de secagem e geralmente era colocado ao sol. Quando estava seco, o açúcar era desenformado, dando origem aos famosos pães de açúcar. Na abertura do recipiente ficava o açúcar branco, mais valorizado. Na ponta do pão de açúcar ficava o mais escuro, o mascavado, que era mais barato. Os diferentes tipos de açúcar eram separados, pesados e divididos. Neste momento, o senhor do engenho e aqueles que tivessem direito a uma parte da produção recebiam os lucros correspondentes. Finalmente, o produto era acomodado em caixas bem secas de madeira, vedadas com barro e forradas com folhas de bananeiras. Identificada com o nome do proprietário, o tipo de açúcar e seu peso, a mercadoria era enviada para a metrópole. O trabalho nos engenhos de açúcar e na lavoura era muito pesado, e a maioria da mão de obra utilizada era de pessoas escravizadas, negros africanos ou nascidos na colônia. Os negros escravizados resistiram às violências da escravidão. Ao longo dos séculos, a fuga e a formação de comunidades livres, onde pudessem vivenciar e preservar suas culturas, eram duas das principais formas de resistência. Essas comunidades, chamadas de quilombos, foram se formando em regiões de difícil acesso. Então, quarto ano, gostaram aí da nossa aula de história? Muitas coisas legais nós aprendemos hoje, né? Um assunto bem importante que traz muitas coisas novas aí para construir a nossa história. Então, até a próxima aula. Estamos com muita saudade de vocês, tá bom? Um abraço carinhoso, professora Luciane Amorim e Bia. Beijos, tchau, tchau.